Lição 13. Viajando para Roma. Texto bíblico. Atos capítulos 27 e 28. Estamos encerrando essa série de estudos no livro do Atos, que é de fato um tratado missionário. Nada poderia descrever melhor a obra missionária do que este final de vida do apóstolo Paulo. Com ele, aprendemos que cada dificuldade apresentada é uma oportunidade para a proclamação do Evangelho. Em nossos dias, o cenário pode ter mudado, mas as lutas estão presentes na Igreja de Cristo, que avança no cumprimento da sua missão, assim como as vitórias são alcançadas pelo poder do mesmo Espírito que agiu por meio dos apóstolos do primeiro século. Os atropelos da viagem contribuindo para algo melhor. Nesse ponto da narrativa bíblica, temos outra vez a companhia de Lucas. Provavelmente, desde que chegou a Jerusalém com Paulo, Lucas o tem acompanhado até Cesareia e continuado a dar apoio ao seu companheiro de ministério. Com eles, foi também Aristarco, que tinha vindo com Paulo para Jerusalém. Juntos, eles embarcam numa viagem que teve todos os ingredientes para terminar mal. Mas Deus demonstrou o seu poder de tornar possível o impossível. Algo de bom, desde o início da viagem, foi que o centurião, que ficou encarregado de levar Paulo e outros prisioneiros, foi bondoso com ele. Isso trouxe vários benefícios na viagem. Em Sidom, Paulo pôde sair e visitar os amigos e receber deles suprimentos necessários para a viagem. No momento crítico, quando o navio estava se desfazendo em pedaços, o apóstolo Paulo foi salvo pelo centurião de ser morto pelos soldados. A pregação do Evangelho em meio aos problemas. Tudo transcorria tranquilo na viagem quando o tempo piorou e a situação do navio foi ficando cada vez mais complicada, até o ponto em que Paulo precisou encorajar a todos com a palavra que recebeu do Senhor. Paulo, não temas. É necessário que compareças perante César. E Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. Versículo 24. A força da fé de Paulo nessas palavras animou a todos. Mas a situação, que já parecia insustentável, continuou piorando mais e mais, até que o povo resolveu fazer um jejum e ficou sem comer por muitos dias. Mas isso também não resolveu a situação. Paulo, vendo que as pessoas iam morrer de fome, levantou-se e insistiu para que todos comessem, pois já fazia 14 dias que estavam em jejum. Como ninguém se animava a começar, Paulo tomou o pão, deu graças perante todos e comeu. Diante desse seu ato, o povo foi se animando e comendo. Era muita gente no navio, 276 pessoas. Quando a tempestade foi levando o navio para a terra, ainda havia outro risco de vida para Paulo, pois os soldados queriam matar todos os prisioneiros. Outra vez, a intervenção do Senhor, usando o centurião, poupou a vida de Paulo e, consequentemente, de todos os outros. E, como Deus havia dito, todas as pessoas se salvaram, mesmo que o navio chegasse aos pedaços na praia, numa ilha que não conheciam. Esse é o poder de Deus. A operação milagrosa do Evangelho. Malta era o nome da ilha onde eles aportaram, ou melhor dizendo, se salvaram. Paradoxalmente, a ilha era habitada por pessoas consideradas naquela época de bárbaros, pelos gregos. Mas aqueles bárbaros foram muito civilizados ao receber aquela multidão com muita bondade. A chuva caía incessantemente e a primeira providência deles foi fazer um fogo para aquecer o povo que estava na praia. Paulo prontamente foi ajudá-los a juntar lenha para o fogo. Mas, quando uma serpente se agarrou à mão dele, os habitantes da ilha, mediante suas crenças, logo deduziram que a deusa da justiça o estava punindo pelo grave crime de assassinato. Conhecedores que eram do poder do veneno daquela serpente, eles ficaram aguardando Paulo cair morto. Quando isso não aconteceu, eles concluíram que Paulo não era um criminoso e nem um homem comum. Só podia ser um Deus para ter aquele poder.
e a visão deles mudou. Deus, que executa todos os seus planos, ainda tinha mais uma missão para Paulo naquela ilha. Públio, o homem mais importante da ilha, provavelmente governador romano da ilha, os recebeu e os hospedou por 3 dias. Durante esse tempo, Paulo ficou sabendo que o pai de Públio estava enfermo, de cama, sofrendo de febre e disenteria. Paulo foi visitá-lo e, chegando lá, orou por ele, impondo-lhes as mãos, e o curou. Depois desse fato, toda a ilha veio trazendo seus enfermos, e todos foram curados pelo poder de Deus. Não temos o registro bíblico de conversões na ilha, mas, com certeza, a palavra de Deus ficou plantada naqueles corações e nutrida pelos atos de poder e misericórdia do Senhor por meio do apóstolo Paulo. O mal se transformando em bem. Um navio alexandrino que aportou na ilha durante o inverno partiu levando todas as 276 pessoas sãs e salvas. A viagem teve várias paradas, mas tudo correu bem. Numa dessas paradas, em Puteoli, Paulo teve a permissão para visitar alguns irmãos por 7 dias e então chegaram ao destino. A recepção dos irmãos de Roma foi muito agradável, pois eles haviam sido avisados da chegada deles e Paulo ficou muito animado e agradeceu ao Senhor. Em seguida, Paulo foi entregue ao general, que prontamente permitiu que ele ficasse morando numa casa sob a guarda de um soldado. Impossibilitado de ir à sinagoga, mas não de recebê-los, 3 dias após sua chegada, Paulo convocou todos os principais dos judeus da cidade e contou toda a sua trajetória desde Jerusalém e do que era acusado, apesar de nenhuma acusação ser verdadeira. Felizmente, não havia nenhuma informação maldosa da Judéia sobre o assunto para os judeus de Roma, mas eles já tinham conhecimento do que chamavam de seita e queriam ouvir Paulo sobre o assunto, e marcaram o dia. Isso era tudo que o apóstolo queria ouvir. Ele estava numa casa, podia receber os judeus ou qualquer outra pessoa, e logo deu continuidade à sua missão. Tudo que poderia ser maléfico para Paulo era transformado em oportunidades para a demonstração do poder de Deus. O Evangelho espalhou-se pelo mundo. No dia do retorno, muitos judeus chegaram e, começando pela manhã até à noite, Paulo lhes ensinou sobre o reino de Deus e a vinda do rei. Uns acreditaram, outros rejeitaram, mas Paulo continuou firme no seu testemunho, recebendo a todos quantos chegavam para ouvir as boas novas de salvação. Os últimos versículos de Atos revelam uma verdade incontestável. Para Deus não há portas fechadas, não há prisões, não há impossíveis. Por esta razão, o livro se encerra com estas palavras: Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos que o visitavam, pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda liberdade, sem impedimento algum. Versículos 30 e 31. Finalizando, vamos para a conclusão do estudo de hoje. Como foi dito no início, este livro é um compêndio de missões. Nele aprendemos sobre o Senhor da obra, a fonte do poder para realizar a obra, a obediência exigida dos seus servos, a fé para enfrentar os desafios, as perseguições e os resultados que se somam para a vida eterna. A obra missionária continua com todos aqueles que hoje têm entendido o seu chamado e obedecem. Missões não é uma questão de geografia, mas de obediência. Uns são chamados para ficar em Jerusalém, outros para ir a Samaria, e ainda há os que são convocados para ir aos confins da terra. Mas, todos juntos, continuam escrevendo a história da obra missionária de Deus. Que parte da história você está escrevendo?